E aí galera, meu nome é Raíssa Lucena e este é mais um vídeo do Ministério Fiel. Antes de começarmos a falar sobre os últimos capítulos da nossa série do livro Evangelho para a Vida Real, eu gostaria de contar para vocês uma novidade do Voltemos ao Evangelho. Agora, toda semana, nós temos o VEcast, um podcast do blog Voltemos ao Evangelho, que também tem vídeo no YouTube. É um podcast com vídeo ou um vídeo com podcast. Você que sabe. O importante é que você pode tanto assistir quanto ouvir várias entrevistas com o Vinícius Musselman e outros convidados. Tá sendo bem legal, eu pelo menos estou gostando bastante. Então, se você ainda não conhece, terá um link aqui embaixo na descrição para você conhecer e conferir lá. Então vamos lá. Eu não sei vocês, mas eu adoro essa série Em Caminho. Aqui nós estudamos livros com vocês, com um guia de estudo nos acompanhando. E hoje chegamos ao fim de mais um livro. Nós estudamos com vocês durante 8 semanas o livro Evangelho para a Vida Real do Jerry Bridges. E nós temos aprendido muito sobre o que o Jerry chama de as insondáveis riquezas de Cristo. Falamos sobre o nosso pecado, sobre a necessidade do Evangelho, a aplicação dele na nossa vida, na justificação, adoção, glorificação. E hoje nós vamos falar sobre como nós podemos responder ao Evangelho, responder a tudo isso. Vamos falar sobre santificação. E para falar sobre santificação, o Jerry começa nos mostrando que estamos mortos para o pecado. Mas quando Paulo afirma em Romanos 6 que nós estamos mortos para o pecado, ele não quer dizer que nós morremos para o cometimento do pecado. Até porque a gente pega todo dia, né? E também não quer dizer que agora nós somos insensíveis às tentações do pecado. Até porque a gente sente tentação todos os dias, né? Imagina no trânsito. Então o livro nos mostra duas aplicações possíveis para o que Paulo quer dizer ali em Romanos 6, quando ele diz que estamos mortos para o pecado. A primeira é que Paulo se refere à culpa do pecado. Ou seja, em Cristo nós morremos para a culpa do pecado. A segunda é que Paulo quer dizer que nós morremos para o reino e domínio do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais domínio absoluto sobre nós. Nós não podemos mais viver uma vida pecando. É dessa forma que todos que estão em Cristo, todos que são justificados pela sua graça, morreram na pessoa do seu fiador. E por isso estão livres do reino do pecado, do seu poder de condenação, do seu poder de controlar a nossa vida e o nosso coração. E essa morte ou libertação é chamada de santificação definitiva. Bem, santificação quer dizer separação. E quando usamos o termo santificação definitiva, falamos de uma ruptura decisiva do pecado, do poder dominante do pecado na vida de todos aqueles que confiam em Cristo como seu único Salvador. A santificação é uma mudança operada em nós por uma ação única do Espírito Santo ao nos trazer do reino das trevas para o reino de Cristo. Portanto, mortos para o pecado, estamos livres tanto da culpa quanto do poder dominante do pecado em nossa vida. E nós devemos nos considerar assim, livres, confiando em Cristo, até porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Do mesmo modo que o crente é separado do pecado e o pecado não tem mais domínio sobre ele, ele também cresce progressivamente nessa luta. Ao usarmos o termo santificação progressiva, nos referimos tanto à mudança do cristão quanto ao crescimento progressivo dele. Os autores do Novo Testamento presumem esse crescimento e nos exorta continuamente a buscá-los. Devemos possuir as qualidades do caráter cristão de forma progressiva, de forma crescente. Porém, nós sabemos que nem sempre é fácil. Na verdade, é bem difícil. A nossa natureza pecaminosa continua a deixar o nosso caminho ainda mais pesado. Mas, como Jerry nos diz, vou ler aqui, o Evangelho recebido em nossos corações na salvação garante a santificação definitiva. E o Evangelho crido todos os dias é a única motivação duradoura para buscar a santificação progressiva. O amor de Deus por nós e nosso amor por Ele trabalham em conjunto para produzir santidade. Porém, se parássemos nosso estudo aqui, poderia parecer que o Evangelho é uma atitude de puro interesse. No máximo, concluiríamos que é sobre eu e Deus. Mas o Evangelho não é apenas isso. O Evangelho é sobre Deus e o mundo. Deus quer que todos os seus filhos abracem o Evangelho e façam parte da expansão dele. Em Mateus, na Grande Comissão, Jesus disse: Ide e fazei discípulos, discípulos de Cristo,
seguidores de Cristo, conhecedores do Evangelho da salvação. Temos essa responsabilidade, fazer discípulos em todas as nações. Lembrando que nós temos dois aspectos na grande comissão: a necessidade das pessoas e o reinado de Cristo no coração delas. E as duas serão alcançadas mediante a propagação do Evangelho a todo mundo, a toda criatura. É a nossa tarefa. Então, se hoje você entende a completude do Evangelho, se você entende o quão merecedor você era, quanto Deus teve que abrir os seus olhos para que você visse a glória dele e irresistivelmente fosse atraído para ele, que te tirou do império das trevas. Se hoje você sabe que todos os seus pecados em Cristo estão perdoados, se você hoje vive uma vida tentando buscar a santificação, tentando buscar agradar a Deus, pregue. Fale dessa salvação para as pessoas. Elas estão tão necessitadas quanto nós. Além de pregar, também ore. Ore para que o reino de Deus cresça. Ore pelos missionários que estão sendo perseguidos aí ao redor do mundo. Ore para que Deus também abra os olhos das outras pessoas. O Jerry diz, vou ler novamente: oro fervorosamente para que você seja desafiado a participar do grande plano de Deus de abençoar todas as nações, de modo que os confins da terra se voltem para o Senhor. E eu quero concluir essa nossa série com a última frase do livro: você ajudará outros a descobrirem as insondáveis riquezas de Cristo, das quais você agora desfruta. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa aquele like, é muito importante pra gente. Não se esquece também de se inscrever no canal da Fiel para acompanhar o próximo em caminho, o próximo livro que será estudado. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam e aprendam sobre o Evangelho. Se você quiser adquirir esse livro, Evangelho para a Vida Real, o link estará aqui na descrição. Junto com ele estará também o link do meu canal. Eu sou Raíssa Lucena do Evangelho em Questão e será um prazer ter você por lá também. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.